Irmãos, irmãs, espero que todos estejam bem. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos vocês. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias aí, no livro de 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Eu vou estar lendo aqui com os irmãos, do versículo 1 até o versículo 17. Vamos fazer uma leitura aqui um pouquinho estendida para a gente entender o significado aí de cada detalhe aí desse texto, tá? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 17. A palavra de Deus para nós nessa noite é o poder de uma promessa. Você já recebeu uma promessa alguma vez na vida? Ou não tem promessa nenhuma? Tem promessa de Deus? Ou não tem promessa de Deus? Misericórdia, né? Temos promessa de Deus, né? Afinal de contas também temos aí o nome da nossa igreja, né? Adventista da promessa, né? Destacado aí, o promessa aí do Espírito Santo. Vamos à leitura, irmãos. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra de Deus. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando no palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel. O meu povo sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, e a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha o revelado. Eu quero convidar os irmãos a orar comigo nesse momento. Se você puder, ore pela sua vida, que o Senhor possa falar com você. Peça isso nessa noite: Senhor, fala comigo, usa a vida do teu servo, usa a vida do pastor, em nome do Senhor Jesus. Meu amado amigo Jesus, eu estou diante de Ti mais uma vez e da nossa comunidade de fé, os meus irmãos em Cristo. Peço a Ti que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, nessa noite com a Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz e alcança nosso coração, sondando e derramando água sobre em meio à terra seca, Senhor, dentro de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos preenche da Tua vontade, do Teu senhorio, da Tua majestade, Senhor.
Que a tua soberania, a tua vontade fale conosco nessa noite, por meio do teu Espírito Santo. Que a palavra venha bradar no nosso coração, venha nos encher de tudo que o Senhor tem a fazer conosco. E que o Senhor retire de nós coisas que não te convêm, que não são do teu agrado, Senhor. E que unicamente aqui exaltado seja o Senhor para todo sempre, Senhor. Glorificado seja o Senhor para todo sempre, Pai. Afasta de nós as coisas que podem nos atrapalhar nessa noite, Senhor. Nos ajude a estar inteirado na tua vontade, Senhor. Está atento que o Senhor tem a falar, como tua palavra diz, que feliz é aquele que ouve a promessa, as palavras deste livro. E que o Senhor nos ajude a praticá-las, Senhor. Nos ajude a aplicar em nossa vida para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor seja exaltado, Pai, nessa noite. Que nossos corações estejam abertos para te ouvir nessa noite. Que possam haver mudanças em nós, conforme aquilo que tu queres falar conosco. Que as tuas promessas se cumpram em nós. Desde agora para todo sempre é o que eu peço a Ti e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode ficar à vontade, sentar. Se puder deixar a Bíblia aberta. É muito importante para nós nessa noite, irmãos. Bom, irmãos, eu quero falar para os irmãos aqui sobre um tema muito importante, sobre promessa, né? Promessa, o poder de uma promessa. É interessante a gente pensar, antes que a gente chegue nesse texto aqui, para que você possa entender a palavra ministrada aqui ao seu coração, que a gente vive num mundo cheio de promessa, se você parar para pensar. Irmãos, tem promessa em tudo que é lugar, partindo de pessoa para pessoa. Se você for observar, a gente vai ter promessa no casamento, nos relacionamentos. O ato da aliança é um ato de promessa. Você promete uma ou outra ali, algumas coisas que estão dentro de si, e a ideia é cumprir aquela promessa junto ao outro. Você promete a Deus quando você passa por um batismo e faz uma aliança com Deus, e você promete segui-lo, faz uma confissão de fé, que é lindo e, enfim, maravilhoso, e às vezes a gente acaba não cumprindo essa promessa que a gente fez a Deus. A gente promete à esposa, aos filhos, algumas coisas que a gente vai fazer, e às vezes a gente se perde no caminho, acaba não cumprindo a promessa que nós fomos chamados ou colocamos diante do outro para fazer. Se você observar, irmãos, até produto de mercado promete alguma coisa para a gente. Se vocês olharem as propagandas, vocês vão observar aí que os produtos que as pessoas oferecem, sei lá, é o melhor. Sempre cada um coloca como o melhor produto, prometendo diversos benefícios, né? Para alguma coisa da nossa necessidade, da nossa vida ou do nosso contexto, né? Se você for olhar as propagandas de loja, de mercado, de tudo, por exemplo, loja X, né? A melhor loja de tal coisa no ramo aí, segmento de Brasília, o melhor lugar, não sei o que, você entra e sai, não sei o que, um monte de promessa. Como não lembrar no cenário de Brasília, que nós temos grandes promessas aí de muitos políticos, né? Muitas autoridades que prometem um monte de coisa. Se você for rever os históricos das promessas em tempo de eleições, vocês vão ver aí que muita coisa a gente nem lembra do que foi prometido e boa parte não foi nem cumprida, né? Do que foi colocado ali pelas suas origens, ali as fontes que prometeram um monte de coisa. Mas se você olhar, irmãos, muitos de nós prometemos muitas coisas a Deus, como Deus também prometeu muitas coisas para nós. Na Bíblia, a gente encontra muitas promessas de Deus para a nossa vida. Para você entender um pouquinho o que é uma promessa, diante daquilo que nós estamos vivendo aqui no mundo repleto de promessas, e promessas, e promessas, e promessas, eu trouxe um pequeno conceito, né, para a gente pensar. Irmãos, promessa é uma afirmação de uma pessoa a qual ela coloca ali em caráter de trazer ali uma garantia, por meio dela, que está falando, né, para outra pessoa que está recebendo essa palavra de afirmação. Então, vou dar um exemplo aqui, eu estou prometendo algo a Pri, e eu estou afirmando para ela que ela vai receber tal coisa, conforme eu a prometi. Então, existe uma garantia daquele que está falando, diante daquilo que ele está prometendo a outra pessoa, no caso aqui, dando o exemplo da Priscila, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque toda vez que uma promessa, guarda isso, irmãos, toda vez que uma promessa ela não é cumprida, a gente fica atribulado, a gente fica decepcionado, a gente fica frustrado, a gente fica triste, angustiado, porque
a promessa a qual uma pessoa me proferiu, né, a gente acaba não cumprindo, e aí vai tudo por água abaixo, um monte de plano. Pensa em coisas que você prometeu a Deus, né, e vem aquelas frases de clichê ali, comum, né, aquelas frases de final de ano para o início de ano, que é bem comum, né, os irmãos que entraram em academia, em faculdade, em curso, que vai ser mais fiel a Deus, que vai se comprometer com a obra, com o reino, que não vai chegar atrasado, que vai estar mais comprometido, que vai ser fiel, que vai dizimar, vai ofertar, vai ser generoso com a obra e tal e tal. Um monte de promessa. E às vezes um monte de promessa furada, né? Parece que a rede está furada, a gente está depositando um monte de coisa, que afinal de contas no caminho a gente esquece do que prometeu, né? Faz voto, fala um monte de coisa. E interessante que a palavra diz que é melhor que você não faça, né? Se você não pode cumprir. Então é melhor não fazer a promessa, não fazer o voto, não fazer a declaração de afirmação se você não pode fazer. Mas o fato é que nós sempre encontramos promessas e promessas durante todas as Escrituras. Se pararmos para pensar, eu queria que você pensasse muito nisso, irmãos, é muito importante. Porque Deus tem promessa para a sua vida. E que você não saia daqui esquecendo disso. Em Gênesis, nós encontramos promessas. Por exemplo, Gênesis capítulo 3. A gente encontra uma promessa que viria aquele nascido de mulher, no pós-pecado de Adão e Eva, que iria vencer a serpente, feriria a cabeça da serpente, venceria, estabeleceria seu reino, e tudo mudaria a partir dali. Que no caso é uma promessa messiânica, a respeito de Cristo, um cordeiro vem, morre ali, veste Adão e Eva estavam nus, e veste ali de pele, e o Senhor tratou e concedeu essa promessa ali a eles ali em relação ao mundo, né, que Jesus viria. Toda a Bíblia é marcada por promessa. A gente vê uma promessa universal de Abraão. Abraão, farei de ti uma grande nação. Você vai ser pai de multidões. Deus pega um cara que era de uma cidade pagã, um local pagão, e vem e chama ele diante da sua fé. Está lá nos Heróis da Fé, Hebreus 11, e faz dele uma grande nação. O povo de Israel surge. Dali já surge ali um protótipo do que seria a igreja no Novo Testamento, inclusive a nossa e outras que virão futuramente, até a chegada de Jesus. Dali vem Isaac, um filho da promessa, outra promessa. Uma mulher estéril e tal, a gente conhece da história. Aí vem dali de Isaac outra promessa, Jacó. Vem Jacó ali com uma promessa, vem as 12 tribos, promessa. Vem a tribo de Judá, que vem outra promessa, que através da tribo de Judá viria quem? O rei Jesus. Uma promessa messiânica a respeito do Cristo. A gente vê ali algumas profecias sobre o local onde Jesus nasceria, né? Isaías, a gente vai ver em Miqueias, que seria em Belém. A gente vê promessas no Antigo Testamento sobre o Espírito Santo, que iria ser derramado sobre o sedento. A gente vai ver promessas do Espírito Santo que, em Joel, capítulo 2, falando que ele daria visões ali aos idosos, aos jovens, falarão em línguas, profetizarão, mais promessas. O Novo Testamento é iniciado com promessa. O cumprimento da promessa, o cumprimento do nascimento. Mateus, capítulo 1, a gente encontra o nascimento de Jesus Cristo. O anjo falando ali, e vem ali a promessa de Jesus e se cumprindo ali logo no início dos evangelhos do Novo Testamento. Jesus veio, o que foi profetizado, prometido no Antigo, foi cumprido no Novo Testamento, na nova aliança, no novo concerto de Deus. Jesus veio, conforme ele havia falado. Depois dessa promessa de Jesus, nesse panorama aqui, se a gente for pensar, vem Jesus chamando 12 discípulos. E aí é interessante, porque mais promessa. Porque ele pega, por exemplo, Pedro, Tiago e João e diz assim, olha, venham e me sigam que eu farei de vocês pescadores de homens. Uma promessa. Vocês vão ser pescadores de homens. Outra promessa. Então, você observa que os 12, fazendo ali um paralelo ali com o Antigo Testamento, 12 tribos, 12 apóstolos, né? Interessante a relação numérica aí, profética, podemos dizer assim, em relação a todo esse contexto do Novo Testamento, da Nova Aliança. 12 apóstolos. Aí vem, cada um deles viveram com Jesus, um monte de coisa aconteceu, e chega um momento que Jesus diz assim, olha, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, coisas apontando para o futuro, eu ainda vou edificar a minha igreja. Outra promessa. A igreja ainda não existia, mas surge a promessa de surgir uma igreja fundamentada em Cristo, na pedra fundamental, que Pedro fala lá que ele é a pedra angular, a pedra rejeitada pelos homens, e nessa pedra a igreja criou o seu sacerdócio, o povo santo, o povo real, que saiu das trevas para a sua maravilhosa luz. Outra promessa. Você e eu faz parte dessa promessa de Jesus.
da igreja que está fundamentada nele como cabeça. Jesus faz outra promessa dizendo, olha, nem as portas do inferno prevalecerão no futuro contra a igreja. Eu não sei se você acredita nisso ou não, mas isso quer dizer que é para a gente não ter medo do maligno e de nenhuma obra contrária a isso. Por quê? Porque ele prometeu que ele sempre estaria conosco, que o senhorio dele era suficiente para estar conosco em meio às obras do maligno. Então essa promessa era para a gente crer que o mal não tem poder nenhum sobre nós. Mais uma promessa. Aí depois Jesus ele morre e padece, e entra no seu ministério e diz assim, olha, eu vou enviar o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. E o Espírito Santo, aquele que foi prometido por Joel, por Isaías, entre diversos textos, se cumpre em Atos 2, no momento de Pentecostes, quando cumpre a promessa, e Pedro dá um discurso ali, em meio a falar em línguas e falando sobre Jesus, e ali vem cerca de 3.000 pessoas se arrependem e confessam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e um grande mover do Espírito Santo acaba de acontecer, cumprindo a promessa do Pai Celestial. Irmãos, quantos anos passaram para cumprir tantas promessas? Se nós olharmos entre tantas promessas depois do Espírito Santo, Apocalipse termina com promessa. Interessante que às vezes tem pessoas que têm medo de ler Apocalipse ainda hoje. E na verdade o livro do Apocalipse é um livro que transmite para a gente esperança e promessa. Tem umas coisas enigmáticas, simbólicas, que é difícil de entender em muitas ocasiões, para quem está lendo assim, sem ter um pano de fundo ali. Mas na verdade o livro de Apocalipse, irmãos, revela promessas maravilhosas de Jesus. Maravilhosa para o seu povo, para a igreja. E às vezes a gente está desligado dessa promessa, achando que a gente vai ser um cidadão terreno a vida toda. Parece que a gente só lembra da promessa de Deus quando a gente está no finalmente da vida. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Mas quando a gente está nos finalmente ali da vida, ou na UTI, ou numa sala de enfermidade, ou em alguma coisa, enfim, aí a gente lembra das promessas de Deus, o Senhor prometeu. A gente esquece das promessas dele. E eu queria que você lembrasse disso, irmãos. O fechamento inicia... Eu queria que você prestasse atenção que Gênesis 1 e 2 não tem promessa. Que é a narração do texto da criação. E por que não tem promessa? Porque não tinha necessidade de prometer nada. Não teve necessidade, não teve causa, não teve pecado, não teve problema, não teve nada. Mas quando entra capítulo 3, que eles pecam, existe necessidade de promessa. Irmãos, guarda isso. A promessa sempre surge diante de necessidades. É por isso que muita gente coloca para a gente engolir um monte de coisa que a gente não precisa, ao pé da letra, e aí tentam colocar na gente uma necessidade para prometer algo bom para sanar essa necessidade. Então promessa surge diante de necessidades. Não tinha necessidade, mas agora tem necessidade, porque o mundo está um caos e eu preciso estabelecer uma ordem nisso aqui. E Deus pega e promete o Cristo. Então eu queria que você guardasse isso. O livro de Gênesis Apocalipse é um livro de promessa. Não sei se você vai crer ou não crer, mas o fato é que é um livro de promessa. Tem promessa para tudo que você possa imaginar. Para o doente, para o enfermo, para quem está com transtorno, para quem está com... para a morte, tem ressurreição. Promessa, para você imaginar, tem promessa. Quanto mais você lê o livro de promessa, que é a Bíblia Sagrada, mais você vai ser edificado, vai ser estruturado, vai estar com uma disposição diferente para lidar com os enfrentamentos da vida. Tem uma frase de um autor muito conhecido que diz assim... em outras palavras, enquanto alguns estão falando de causa e sofrimento no mundo, mas esqueceram da página que diz em Apocalipse, lá no capítulo 21, 22. Eu li o livro de Apocalipse e o final não é assim. Não tem por que viver sofrendo ou triste por nada nesse mundo, porque o que ele me prometeu, selando aqui esse livro aqui canônico aqui, ele prometeu coisas insondáveis, né? Alguns vão falar aqui na Bíblia que nem o olho viu e nem o ouvido ouviu. Então por que a gente vive, parece que a gente esquece da promessa do Senhor? Por que a gente vive parecendo às vezes um incrédulo em relação às suas promessas? Irmãos, eu li 2 Samuel inteiro, 24 capítulos. Se os irmãos lembrarem, eu estou ministrando aqui a cada domingo que eu venho, prego a palavra, Gênesis, por aí vai, até cheguei agora em Samuel. Eu não vou pregar o livro de Samuel completo. Eu vou apenas ministrar coisas importantes sobre a promessa de Deus em 2 Samuel capítulo 7. Primeiro, para você entender, o livro de 2 Samuel é um caos. Se os irmãos lembrarem de 1 Samuel, termina com a morte de Saul. Até ministrei aqui da última vez, tem pouco mais aí de um mês, né, aproximadamente.
E aí entra esse caos. Aí o primeiro capítulo entra com Davi chorando, atribulado, porque vem lá um abençoado e coloca que Saul se matou, que não queria ser matado pelo povo inimigo, né? E ele se matou propriamente. E é interessante porque o livro de 2 Samuel, irmãos, é um caos. Pode ler 2 Samuel. Irmãos, traição, prostituição, guerra, homicídio, adultério, a gente vê lá o pecado de Davi, correções, pragas, advertências do Senhor, profeta errando. Você imaginar de problema, parece aquele filme, eu poderia até dizer assim, né? Parece uma batalha sangrenta. É o livro de 2 Samuel. Guerras, povo contra povo, o Senhor nem falou nada, e vai lá, vão guerrear, e mata o povo. Aí, irmãos, um caos, você não vê. Mas quando você olha em 2 Samuel capítulo 7, você vê uma promessa de Deus. É o único capítulo e parece conhecido, né? Parece proposital de coincidiu para mim, mas parece proposital na parte de divisão da estrutura dos blocos. 7 ali, a perfeição. A parte do livro que tem promessa é 2 Samuel capítulo 7. Que as demais são coisas assim, vai que eu vou destruir o povo, vou dar vitória a vocês. Coisas simples. Mas essa aqui está um bloco de promessa de Deus sobre o povo, sobre o reinado de Davi, sobre a família de Davi, sobre o que aconteceria depois, sobre o que aconteceria no futuro, sobre o que aconteceria no Novo Testamento, sobre o que aconteceria até com a gente. Aqui está inserido todo esse contexto. Promessas profundas da parte de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui 2 lições importantes sobre essas promessas aí, 2 Samuel capítulo 7, irmãos. Capítulo 7. A primeira delas, que eu quero compartilhar com os irmãos, se você observar aí na sua Bíblia, irmãos, se nós olharmos, a primeira verdade que eu coloco aqui para os irmãos, diante de uma promessa de Deus que você espera, né? O que Deus tem para você, e diante do que Deus espera, aliás, diante do que Deus tem para você, e diante do que você espera diante de Deus, primeira coisa é toma cuidado com o que é bom e com o que é melhor. Eu queria que você entendesse essa frase, muito importante, essa primeira verdade aqui. Cuidado com o que é bom e cuidado com o que é melhor. A promessa de Deus vem, entenda o que é bom e entenda o que é melhor. Entenda o que você espera e entenda o que Deus quer e espera diante do que Ele está prometendo. Cuidado com o que é bom e cuidado com o que é melhor. Como assim, pastor? Vou te explicar. Observe o texto de 2 Samuel capítulo 7. Eu não vou ler todo, até porque eu já fiz uma leitura aí do versículo 1 ao 17, mas eu vou resumir aqui. Davi estava num certo momento no seu palácio de cedro. Os irmãos prestaram atenção, irmãos, um palácio de cedro era uma madeira muito fina, muito requintada, né, cheirosa. Até hoje tem locais aí que ainda preservados, que são locais de cedro, né, um local na Síria, alguns lugares assim, que é um negócio fino, né. Então Davi, o texto começa falando, né, ressaltando, Davi estava no seu palácio de cedro ali, um negócio chique. E de repente ele olha, estava tudo tranquilo, não tinha guerra, Deus tinha dado vitória a ele diante das nações inimigas, então estava muito tranquilo. E parece que Davi se coloca, sabe aquela pessoa que às vezes está procurando alguma coisa para fazer e parece que não está achando muito, e está pensando, e de repente ele diz, interessante, eu estou aqui no meu palácio, e a arca de Deus, enfim, Deus está habitando num tabernáculo, numa tenda, que vai de lá para cá, como foi desde o Antigo Testamento, desde lá de Moisés, né, para cá no deserto, peregrinação, e está Deus embaixo de uma tenda, né, que é ali a representação de um tabernáculo. Até então não tinha templo, porque a ideia do templo, do prédio, da estrutura, como a gente está aqui, surge a partir daqui de Davi, diante do que ele está propondo aqui a Deus em relação a essa promessa, e o que Deus responde a ele diante dessa promessa. Então, até então não tinha templo, então ele estava olhando, eu estou aqui, enfim, quem sou eu, né? Um homem aqui num palácio, presença de Deus numa tenda. Aí está aí no versículo 2, por exemplo. Aí é interessante que ele diz assim, Natã, que foi o profeta ali naquele tempo, respondeu ao rei diante do que ele falou, né? Olha, faz o que tiver ali em mente ou no seu coração, né? Que o Senhor seja com você. Sendo que Natã não consultou a Deus. E geralmente era consultado a Deus diante do que Deus queria em relação, por exemplo, Davi, você lê 2 Samuel, nas batalhas ele dizia assim, Senhor, se eu for agora, o Senhor vai me dar os filisteus nas mãos? Senhor, se eu for agora, o Senhor vai me dar aquele povo e vai entregar em minhas mãos?
Sempre consultava a Deus. E aqui Natan não consulta a Deus. E já fala de um caráter profético, autoridade, e responde ali a ele, né? Enfim, faça ali conforme o seu coração. Davi também não consultou a Deus. Né? O profeta responde, né? Nesse sentido. E não houve uma resposta de Deus muito clara ali, direta ali, a partir dessa relação aí, dessa conversa. O fato é que, naquela mesma noite, versículo 4, o Senhor falou com Natan. E aí eu vou resumir aqui a fala de Deus com Natan, para dizer a Davi. E ele começa a falar, irmãos, no singular, Deus falando, o Senhor Todo-Poderoso, falando com Natan para produzir para Davi. Então é como se Natan ouviu aquilo ali, saiu e disse, olha, faz conforme teu coração. E ali, Natan tem uma conversa com Deus e Deus diz, vai lá e fala ao meu servo Davi tudo isso. E se vocês, irmãos, olharem as falas de Deus a Natan para chegar até Davi, irmãos, tem uns verbos muito ligados, se os irmãos prestarem atenção, na ideia do eu ali, da primeira pessoa no singular. Por exemplo, ele vai dizer assim, ó, no versículo 6, eu tirei os israelitas do Egito. Aí vamos aqui mais para frente um pouquinho. Aí ele fala que ordenou, acompanhou os israelitas, pastoreou e tal. Aí ele fala lá no versículo 8, eu tirei você das pastagens onde cuidava dos rebanhos. Sempre uma expressão que eu fiz, eu tirei, eu acompanhei, eu estive, eu eliminei os inimigos, eu farei de você uma família próspera, um reinado próspero. Eu prevalecerei, eu plantarei, subjugarei. Você vai ver do versículo 1 ao versículo 17, essas expressões desse verbo. Eu tirei você de uma casa, escolherei, estabelecerei, firmarei, punirei, retirarei, né? O seu trono será para sempre, por exemplo, no versículo 16. Irmãos, qual que é que tem a ver o bom com o melhor que o pastor falou aqui? O misericórdia, pastor. Irmãos, muito simples. A ideia de Davi foi boa, mas a de Deus era melhor. Vocês, os irmãos, entenderam o texto. Mas o texto está falando que Davi quis agradar a Deus, porque ele olha, né, não queria nada em troca. Davi olhou e estava lá pensando. E ele diz assim, não faz sentido eu estar aqui, em outras palavras, num palácio. Deus precisa de algo melhor. Sendo que Deus chega a Davi e diz assim, olha, eu andei desde o deserto, e todas as pessoas que eu chamei, os profetas, eu não pedi nada a eles. Em outras palavras, é como se fosse assim, nossa, Davi está contando, pensa, um dos irmãos chegar aqui e tem uma ideia legal para mim, assim, dizer, pastor, estou com uma ideia, um projeto que vai abalar a igreja de São Sebastião, vai abalar São Sebastião inteiro. Eu digo, já vem coisa por aí, esse negócio é esquisito, a gente já fica meio pensando o que é que vem por aí, porque às vezes tem uns irmãos que surgem com as ideias mirabolantes, sempre teve. E às vezes a ideia é boa e às vezes também não é, né? Depende muito. E é como mais ou menos isso, se eu estivesse olhando assim, pode falar, meu irmão, pode falar. E Deus está olhando para Davi, dizendo assim, tá bom, Davi, batendo no pé aqui, só aguardando ele terminar, já sabe de tudo, né? Boa ideia, Davi, fazer um templo, uma morada para mim habitar entre vocês, certo? Andei peregrinando para lá e para cá, embaixo de uma tenda, você aí num palácio de cedro, maravilha. Muito bom, Davi. Então, mais ou menos isso. Terminou de falar, Davi? Terminei de falar, Senhor. É isso. Irmãos, sabe o que é que Deus diz a Davi no versículo 11? Se você olhar, entre tantas promessas que Deus falou e dentro do contexto que Davi respondeu, Deus falou assim no versículo 11. A minha tradução vai dizer dinastia, mas algumas traduções vai dizer que o Senhor é quem faria uma casa para Davi, não Davi faria uma casa para o Senhor. Se você olhar, eu vou ler aqui na minha tradução da NVI, vai dizer assim, versículo 11, vai dizer... E tem feito desde a época que tornarei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os meus inimigos. Saiba, aí essa última parte. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Aí não tem dinastia, está falando de uma casa que não é essa casa visível. Está falando de uma casa espiritual. Estava falando não é só de um templo. Não era só de Salomão, filho de Davi. Estava falando ali do propósito da que seria a igreja no amanhã. Estava falando ali de nós, estava falando ali de Cristo, do fundamento. Estava falando de uma casa que não vai ter fim. Quando Jesus fala lá no Novo Testamento, destrua esse templo que eu construí ele em 3 dias. E a ressurreição de Jesus. Estava falando de uma promessa que surgiria um povo que não estava limitado a um prédio, a um lugar, mas era um povo que estava em movimento ali, adorando, servindo, glorificando a Deus, como nós hoje. Ali estava falando, irmãos, de uma casa do reinado de Davi. Se você for olhar em Apocalipse capítulo 22, vai dizer que eu sou Jesus. E ele vai dizer, eu vim da raiz de Davi.
fazendo relação que Deus prometeu a ele lá. Não era apenas Salomão ou um templo físico. Você vai olhar Pedro dizendo que Deus não habita por mãos ali, né, feita por mãos humanas, um templo. Irmãos, como um Deus vivo vai estar apenas em um lugar limitado em 4 paredes? Isso é muito estranho. Como é que Deus, a proposta de Deus foi habitar em mim e você por meio do Espírito Santo? Irmãos, um Deus que é vivo, ele não é uma estátua. Um Deus que é vivo, ele não está pragmático num local, ou apenas numa cruz, ou a gente fixando. E Deus, esse Deus não é Deus, não é um Deus vivo. Mas ele é assim, ele é o contrário. Se Deus do que as pessoas falam e tem como religião apenas um Deus que é morto, que não tem vida, como Isaías, Salmos e outros textos falam, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. É um Deus que se relaciona conosco. É um Deus que prometeu que essa casa a Davi não teria fim, o reinado de Jesus não teria fim. É um Deus que desce, se faz pecador e morre por nós. E agora, filho, como ele prometeu, lá em Mateus 28, falando sobre discipulado, e de fazer discípulo e tal. E no finalzinho ele diz, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Um Deus que... Deus ele não está aqui, irmãos, quando a gente termina o culto e aqui fica Deus sozinho. Esse não é Deus, irmãos, que a gente serve. O Deus que a gente serve, enquanto a gente está saindo, Ele está dizendo, vamos, filho, estou acompanhando você em casa, com a sua presença. É um Deus que está em vida, irmãos, em movimento junto conosco. Não é um Deus que está morto num lugar. Não são outros deuses, não é Baal, não é que a gente possa imaginar deuses fixos, representativos ali, e ali, com todo respeito quem acredita e crê, mas esse não é o Deus das Escrituras, esse não é o nosso Deus. É um Deus que quando a gente adoece está lá com a gente. É um Deus que quando a gente está em qualquer situação não tem limite, né? Davi ele fala, Salmo 139, por onde eu posso me ausentar ali do teu espírito, eu subo o céu, o Senhor está. Se eu faço da profundeza o meu abismo, o Senhor está lá. Se eu passar por qualquer lugar, o Senhor está. Pensou você com medo lá no avião, numa turbulência, e você ora e, Senhor, o Senhor está aqui comigo. Eu já fiz isso, irmão, em algumas viagens, digo, misericórdia, Senhor, esse negócio aqui está esquisito, vai cair. Um negócio fora do comum já aconteceu nas viagens aí com os pastores para a igreja. Pensou você num momento assim nas águas, preocupado, pensou nas dificuldades, algumas coisas que a gente parece estar perdido. Deus também está lá. Irmãos, para Deus não tem nenhum labirinto que Ele não possa entrar. Não precisa de porta, não precisa de parede. Às vezes nossa cabeça está igual labirinto, né? No livro lá eu coloquei uma parte de uma seção do capítulo, os labirintos emocionais. Parece que a gente está meio perdido dentro de nós mesmos. E para Deus, Ele não quer saber de nada disso. Ele sabe onde você está e onde tirar a gente dali tranquilamente. Ele conhece todo o trajeto, desde quando a gente entrou nisso, desde quando a gente precisa sair disso. Deus ele não precisa de um mapa, irmãos, para saber qualquer coisa da nossa vida. Irmãos, eu queria que vocês guardassem isso. Eu queria que vocês prestassem muito nisso. Deus ele tem promessa para nós, mas toma cuidado com o que é bom e com aquilo que é melhor. O bom foi o que Davi achou que queria dar a Deus. Senhor, eu tenho aqui um templo para te dar, melhor do que cedro, talvez de ouro. Estou falando aqui com minhas palavras. Aí o Senhor diz, não, Davi, eu tenho algo melhor para te dar. Eu tenho uma dinastia para te dar. Eu tenho uma nova casa que não se limita a um espaço físico ou coisa do tipo. Quem vai construir o templo não é você, Davi, é seu filho Salomão. Irmãos, quando é bom aquilo que nós esperamos? É quando a gente escolhe, vou te dar diversos exemplos aqui, de coisas que a gente promete e está na nossa vida relacionada, aplicando aqui para nós o texto. Quando é bom é quando a gente diz assim, nossa, esse trabalho aqui é da hora. Nossa, eu vou me aposentar por aqui de repente. Aí Deus promete, meu filho, não tem isso para você, eu tenho algo melhor. Mas Senhor, o bom está bom, é bom, está bom isso aqui. Mas eu tenho algo melhor. Cuidado com o bom e o melhor, porque o bom é aquilo que a gente pensa, irmãos. Está legal, atende, é razoável. E Deus tem algo melhor. Cuidado dos relacionamentos com aquilo que é bom e o que é melhor, com aquilo que você espera, que você acredita e promete que vai ser da hora, e com aquilo que Deus tem o melhor, que às vezes é contra o nosso bom. Irmãos, o bom pode ser inimigo do melhor. Pastor, é bom. Você não sabe o que eu estou vivendo. Da hora, todas as coisas que eu estou vivendo. Tá, é o que você espera, mas você sabe o que é que Deus tem para você, se não é contra esse caráter melhor da promessa que Ele tem para nós? Como é que você sabe que você está vivendo é o que Ele tem para você? Qual a certeza que você está vivendo é o que Ele tem para você?
Cuidado, irmãos, nos trabalhos, relacionamento, nos negócios. Nossa, esse negócio vai ser o melhor negócio do mundo. Algo bom, mas Deus de repente tem algo melhor do que esse negócio que você está pensando. Cuidado com as ideias mirabolantes que surgem da gente. Por isso que eu dei um exemplo de uma pessoa que chega e diz: nossa, eu tenho uma ideia que parece que vai ser revolucionária para tudo. E é interessante que às vezes as ideias não servem nem para a pessoa e parece que quer servir para o outro, não serve nem para si mesmo, né? Muitas ideias que surgem. Então toma cuidado que nem tudo que a gente está esperando e acreditando, né, baseado em nossas convicções do bom, está relacionado ao melhor de Deus. A ideia de Davi foi boa ou não foi boa? Foi boa demais, irmãos. Foi generosa. Construir um templo para Deus, maravilhoso. E Deus ele não está chateado com Davi por causa disso. Sendo que a ideia de Deus era ainda melhor. Melhor, muito melhor, irmãos, do que um templo, um prédio físico. Então Deus diz assim, em outras palavras: meu filho, maravilha, show de bola, muito bom o que você está pensando, fazendo, mas o que eu tenho é outra coisa. O melhor que eu tenho para você é uma outra casa, que essa casa aqui, ela nunca vai ter fim, por causa de Jesus e da sua obra em nós, nessa terra, irmãos. Amém, irmãos? Vocês estão vivendo o bom ou o melhor de Deus? A promessa que é boa ou a promessa que é melhor? Interessante que tem uns louvores e algumas pessoas que falam que o melhor de Deus ainda está por vir, né? O melhor de Deus já veio, irmãos. O melhor de Deus é Jesus. O melhor de Deus já veio. Jesus não é o bom, Jesus é o melhor. A gente só não está vivendo algumas coisas daquilo que ainda vai cumprir de outras promessas. Mas o melhor de Deus é Jesus. Se você não consegue entender que Jesus é o melhor que a gente pode ter, e está associando que o melhor é outras coisas que a gente vive, que é o lugar do bom, então a gente precisa rever o Evangelho. Porque Jesus é a melhor coisa que aconteceu na vida humana foi Jesus. Né? No livro eu coloquei lá, na parte do livro eu coloquei, irmãos, eu coloquei lá, meu caro leitor, se você parar e perceber, você vai ver que o mundo tem algum problema. Você não precisa ser um expert, um grande filósofo, um grande sábio, ter doutorado, para você perceber que tem um problema universal no mundo. Aí eu te pergunto, entre todas as religiões, você analisa e vê qual que é a mais plausível, mais eficaz, que preenche essa lacuna, esse buraco no universo. É como se o universo tivesse um grande abismo ali, e qual que preenche e tapa essa lacuna desse abismo? Se não for Jesus, irmãos, que é a resposta para tudo que a gente encontra, e nos prometeu tudo, de forma real, testemunha, historicamente comprova, um monte de coisa a gente vê de comprovação, então assim, a gente está encrencado, porque falta uma solução para o mundo. Irmãos, a promessa do Pai é Jesus. A promessa de Jesus é do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo vem à igreja. A promessa da igreja aguarda ansiosamente pelas coisas de Jesus, pelas suas promessas. Irmãos, o que mais vocês esperam nessa vida? É casar? Ter filho? É só isso, irmãos. Só isso. A gente como um peregrino aqui na terra, eu lembro do Zinho, né? Sou peregrino aqui. Nananana. O que é que a gente mais espera nessa vida, irmãos? O que é que você mais espera nessa vida? O que é que mais alcançou? Qual a promessa? Tem um detalhe muito importante. Eu queria que você guardasse isso. Guarda, olha aqui para mim. Guarda isso, leva no seu coração e guarda muito bem sobre a promessa de Deus, sobre o melhor de Deus para você. Guarda isso. Se você parar e prestar atenção, o mundo está cinzento, irmãos. Você vai ver que o mundo está cinzento. O mundo tem um assunto na psicologia lá, que alguns teóricos trazem lá, umas ideias de pensar sobre o mundo, que fala sobre psicologia das cores. Pode colocar na internet, coloca lá que você vai ver lá. Psicologia das cores. Tem algumas pessoas que falam sobre isso, que relacionam com os nossos sentimentos, as cores são vibrantes e tal, e maraná, vai. Profissionalmente, mexe com a nossa cabecinha, e muita gente acaba aderindo a alguma coisa e tal e tal. Mas guarda isso, irmãos. Eu posso trazer aqui essa relação só para os irmãos entenderem. A promessa de Deus é como se fosse esse colorido que está faltando no mundo. E a gente está vivendo num mundo acinzentado. A gente está vivendo num mundo apagado. A gente gosta das casas minimalistas, com pouca coisa, né? Acabou aquelas casas que tinha fulô, como diz minha avó no Nordeste. Acabou aquelas toalhas de feira que a gente comprava baratinho por R$5. Um monte de cor, um monte de coisa. Aquele negócio cheguei, um jarro de flor desse tamanho, cobre mais a mesa do que não sei o quê. Acabou a cor, acabou a beleza do mundo, irmãos. Você vai ver os carros tudo prateado, cinzentado. Esse dia eu estava ali perto da ponte JK, fui para a faculdade,
Aí vinha um carro, aquele Kwid, eu acho que é Kwid, se eu não me engano, da Renault. Uma mulher dirigindo assim. Aí um carro, uma cor, irmãos, aquele azul meio marinho, cheguei, assim, um negócio vivo que você vê lá de longe, você vai ver lá aquele azul. E eu digo que da hora, cara, eu fiquei apaixonado andando com o carro e olhando a cor do carro, porque, caramba, como aquilo dá vida, dá atenção, dá chama, atrai coisas que a gente não vê propriamente. Né? Você vai ver as pessoas escolhendo coisas que não tem cor. Você vai ver as coisas das pessoas como são, como a gente se veste, como a gente usa as coisas. Você vai ver tudo sem vida, sem cor. A esperança, irmãos, é como se fosse isso, é como se fosse o embelezamento daquilo que está acinzentado nesse mundo, daquilo que está preto e branco, daquilo que está mais ou menos. Por quê? Porque quando eu sou movido pela esperança, pela promessa daquele que me prometeu, a minha reação diante dos enfrentamentos da vida são outros. Eu não vivo baseado no que eu estou vendo nesse mundo, e nem o que eu estou passando nesse mundo. Eu estou vivendo baseado na promessa daquele que me prometeu. E a questão é, o que ele prometeu a você? Foi algo bom ou foi algo melhor que você possa imaginar? Não tem comparação, irmãos. Não tem comparação. Não tem comparação, irmãos. Ele prometeu algo melhor que você possa imaginar. Então guarda isso. No mundo acinzentado, irmãos, a promessa é como se fosse o fator que embeleza, traz ali uma beleza de cores para a nossa vida, que nos move por meio da fé e da esperança, para a gente viver acreditando no que ainda está por vir, o que ainda está para acontecer. Então por isso que a gente não para, a gente não desiste. A gente é colocado numa estaca de fogo queimando, como foi com os cristãos lá no início. A gente é colocado no Coliseu lá, cheio de leões, porque a promessa, irmãos, a promessa continua. Quer a gente acredita ou não, a promessa continua. Ele não voltou à sua promessa, ele não falhou na sua promessa. Irmãos, está aí uma coisa, o que é que Deus falhou do que ele prometeu qualquer um de nós? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, baseada nessa. O que é que nós falhamos quando nós prometemos algo a Deus? Será que nós falhamos? Agora, o que é que Deus falhou ao nos prometer alguma coisa nessa vida? Eu lembro daquela canção do Sérgio Lopes, que por sinal eu gosto muito, né? Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Se ele te decepcionou alguma vez. Se ele falou alguma coisa que você voltou atrás e diz, nossa, Jesus, misericórdia. Tenta lembrar disso. Tenta lembrar só uma vez, irmão. Você consegue. Jesus te abandonou. Agora, compensação, pessoas. Não vou nem falar, né? Quantas decepções a gente teve e tem aí com pessoas. Então guarda isso. Davi apresentou o bom, mas Deus tinha o melhor. Foi bom o tempo, foi boa a ideia, maravilhosa. Mas Deus tinha uma ideia ainda melhor. Deus tem sempre o melhor, Deus sempre tem uma promessa melhor, Deus sempre faz coisas melhores, intencionais, propositais, que você imaginar para que tudo ocorra ali, para a glória e louvor do seu nome. Amém, em nome do Senhor Jesus. Segundo e último lugar, irmãos, guarda isso, né? Deus tem promessas que são melhores, não apenas boa. Cuidado com o bom e o melhor, daquilo que eu espero e daquilo que Deus tem para a minha vida. Segundo e último lugar, quando a gente está diante das promessas de Deus, a gente pode, irmãos, acreditar e descansar nessa promessa. Essa é uma segunda verdade, que a gente aprende nesse texto aqui, 2 Samuel capítulo 7. Você pode acreditar e descansar nessa promessa. Ela vai se cumprir, irmãos, ela vai se cumprir, não tenha dúvida. Passa o tempo, aconteça o que acontecer, nasçam e morram pessoas, mas a promessa vai se cumprir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Queira nós acreditamos ou não, mas ele vai cumprir sua promessa. O versículo 18 de 2 Samuel capítulo 7, ele vai dizer diversas situações. Eu não li no início da mensagem aqui. Mas eu vou só ler alguns versículos para os irmãos entenderem. Por que nós devemos acreditar e descansar na promessa de Deus que ela vai se cumprir? Então o rei Davi entrou no tabernáculo e assentou-se diante do Senhor e orou. Guarda isso, irmãos. Ele acabou de receber a palavra de Deus pelo profeta Natã. Aí ele entra, né, no tabernáculo, no lugar da presença de Deus, e ele está diante de Deus e ele ora. Agora ele vai buscar, né? Antes ele coloca diante de Deus uma situação a qual ele não buscou, e agora ele vai buscar a Deus e se entregar ali diante do que o profeta falou para ele, né? Deus usando o profeta. Aí ele vai dizer assim:
quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxestes a este ponto? Irmãos, Davi fica arrebentado. Em outras palavras, com o quê, pastor? Porque ele não se considera digno de nada, merecedor do que Deus estava prometendo a ele, porque ele estava prometendo dinastia, casa, reino, a sucessão, o que Deus tinha em relação a essa casa que Deus daria, e não que Davi daria a Deus, né? O reinado que não tem fim, bênçãos e mais bênçãos para a família, para o povo de Israel, para Davi, enfim, para os seus filhos, para tudo. Ele não considera merecedor de nada dessas promessas. E ele começa a falar e exaltar o nome do Senhor. Por exemplo, você vai ver no versículo 9, ele dizendo: como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família, sobre o teu servo. E é assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, soberano Senhor. Por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso, revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó Senhor, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. Versículo 23. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que de ti, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tomaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas aos expulsar nações, aos seus deuses, diante desta nação, que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, te tornastes o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo, ou seja, dele mesmo, e da sua descendência, da própria descendência de Davi. Faze conforme prometestes, para que o teu nome seja engrandecido para sempre e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. E aí ele finaliza dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste o teu servo, ou seja, do que Deus falou para Natã para dizer a Davi, quando dissestes: estabelecerei uma dinastia para você, ou seja, uma casa, um reino que não tem fim, pois isso o teu servo achou coragem para orar. A orar a ti, ó soberano Senhor, tu és o Deus, tuas palavras são verdadeiras, ou seja, ele acreditava. E tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora, pois, tua bondade abençoa a família do teu servo, para que ele continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, prometestes, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Observe, irmãos, que Davi deixa de falar de casa, prédio, templo, estrutura, a estrutura de cedro, e ele começa a falar de família. E Deus falando de família: vou habitar, vou reinar, igreja, povo, o conjunto de pessoas, vou habitar, vou reinar. E é interessante porque Davi, eu estava contando aqui, irmãos, Davi expressa 17 vezes a palavra ali do Adonai, o soberano Senhor, o Senhor. Ele expressa 17 vezes do versículo 18 ao versículo 29, a palavra o soberano Senhor, exaltando a Deus diante do que ele estava fazendo. Sabe uma coisa interessante? Davi, ele não ficou atribulado, porque não vai ser ele que construiria o templo. Diante do que Deus promete, fala que Salomão, teu filho, construirá em teu lugar, mas não será você. Mas a ideia veio de Davi, uma ideia maravilhosa, uma ideia boa. Mas Deus disse: não, Davi, quem vai construir vai ser o teu filho, um descendente, um fruto do teu corpo. O texto fala: Salomão que construirá e edificará, e isso honrará o meu nome. Mas não foi Davi, irmãos. Davi não fica mimado: ó Senhor, a ideia foi minha, o Senhor está roubando a minha patente, fui eu que originei, fui eu que fiz isso. Quando a gente é apegado às coisas, sabe, irmãos, a gente fica ali achando que foi a gente que fez alguma coisa, quando na verdade Deus deu condições, permissões para que aquelas coisas acontecessem por meio de nós, por meio de você, por meio de mim. A gente não faz nada, é Ele que abençoa, é Ele que faz. E ele não fica choramingando, não fica atribulado. Irmãos, Davi, ele reconhece as promessas de Deus e as maravilhas de Deus na vida dele.
Se você observar, Davi ele exalta o Senhor, Davi ele se entrega, Davi ele é grato pelas promessas, Davi acredita nas promessas de Deus e ele pede para que Deus o mantenha firme até que tudo isso se cumpra. Eu não sei, irmãos, o que os irmãos mais esperam diante das promessas que Deus fez a vocês. Eu não sei qual foi a última promessa, porque entre as promessas universais que nós encontramos aqui nas Escrituras para todos, tem promessas também pessoais. E eu não sei se os irmãos receberam alguma promessa individual, pessoal, da parte de Deus para com cada um dos irmãos. Houve um momento em minha vida, e eu quero finalizar aqui com esse pequeno testemunho, para que os irmãos possam perceber. Eu já contei aqui de outras vezes, de outras formas. Irmãos, uma vez, eu estava sentado na porta na casa de um amigo meu, na calçada. Eu estava com um violão, tocando com os amigos e tal. E Deus me deu uma promessa ali. Passou uma senhora, eu lembro a irmã, como muitos chamam a irmã do Cocó, né? A irmã do fogo ali e tal, como muitos chamam. E essa irmã passou, eu nunca vi na minha vida. Nesse período, eu estava orando por uma esposa. Para que Deus abençoasse, que eu não queria ficar perdendo tempo, né? À toa que eu noivei com 19, ela com 17, né? A minha esposa, e eu casei com 21, ela com 19. Eu não queria ficar perdendo tempo. Olha o que é uma promessa. Aquela irmã passou e eu estava orando, só Deus sabia daquilo ali, que eu estava orando. E que muitos não acreditam, né? Acho que Deus não pode preparar. Aí vê Isaac, Rebeca, e vê tanta coisa, acho que, enfim. Aí naquele momento ali, aquela irmã parou e apontou bem assim, eu tive até medo, né? Foi assim. Ela apontou, interessante a autoridade, né? Ela fez assim, olha, ela vinha andando, aí eu estava na lateralzinha assim, numa calçada, ela andando na rua, assim, ela disse, olha, apontou, aí eu fiz, parecia efeito especial, né? Aquela coisa de filme, né? Aí eu fiz assim, é você mesmo. Os meus amigos ali nem prestaram atenção no que ela falou. Parecia, irmãos, acredita ou não acredita, você é com os irmãos. Mas parecia que todo mundo ficou ali anestésico e só quem ouviu a palavra que ela falou fui eu. Um negócio louco, eu nunca vi aquilo. Foi uma das primeiras vezes, eu era garoto, era jovem, estava pregando na igreja e tal. Aí ninguém ouviu nada, ela falou bem assim, olha, Deus tá mandando te dizer que o que você pediu a Deus, e não falou por alto, superficial, nada disso não. Ela deu um nome, olha, sabe aquela oração que você está pedindo a Deus, Deus está te dando uma grande Rebeca na sua vida. Ela vai somar no seu ministério, tudo que Deus tem para cumprir na sua vida, assim, assim, assim. Foi andando, se retirou. Aí eu falei, eu fiquei sem ação na hora, quebrou minhas pernas, praticamente. Eu falei, cara, tu viu o que aquela mulher falou? Aí o quê? Não ouvi nada não. E eu fiquei abismado, irmãos. Como pode? Aí vem aquela questão, né? A gente ora e parece que a gente fica desacreditado. Que Deus, ele pode prometer, como também, não só isso, como pode cumprir o que ele prometeu. Que é característica dele ser fiel. E aí, passado um tempo, vem a digníssima. Em um outro momento da minha vida, aí vem em relação ao pastoreio. Pastoreio, estava eu tocando lá num culto, irmãos. Eu não sei como é que eu fui parar nesse culto, porque foi um lengo-tengo lá no Nordeste. Um lengo-tengo, uns irmãos cantando forró na igreja, um negócio, e eu tocando guitarra lá, e aquela coisa toda. Quando terminou o culto, eu digo, misericórdia, onde é que eu vim parar aqui? Nesse negócio, um convite que fizeram um grupo, eu fui tocar e tal. Quando eu saí, uma irmãzinha chegou assim e disse assim, olha, Deus está mandando falar para você uma promessa. E ela disse assim, eu até me emociono, irmãos, de verdade. Eu nunca esqueci isso. Foi algo que eu vim perceber depois, o peso de tudo isso. E ela falou assim para mim, olha, Deus está mandando te dizer que um dia você vai ser pastor. E você vai cuidar de pessoas. E aí, eu confesso, irmãos, que na hora eu não acreditei. Porque eu gostava, né, de estar tocando um instrumento, tal, guitarra, essas coisas. E eu não gostava, eu era tímido, eu não gostava de ficar me relacionando, conversando com pessoas e tal. Eu ficava mais na minha e tal. Não tinha amadurecido nem crescido, né, em algumas partes da vida. Mas o fato, irmãos, que eu não acreditei na hora. Mas a promessa não tem a ver se eu acredito ou não acredito. A promessa tem a ver, o poder da promessa não está em quem ouve a promessa. O poder da promessa não está no conteúdo, na mensagem de quem está na mensagem que está recebendo ali, mas o poder da promessa está em quem está falando.
O poder da promessa não está quem recebe, não está na mensagem. O poder da promessa está no poder de quem está falando, na autoridade de quem fala, na soberania de quem fala. E na hora eu não acreditei. Mas ele prometeu. Eu não sabia nem onde é que eu ia parar, irmãos. Tanta coisa acontecendo na minha vida, tanto sonho, tanta coisa. Eu estava cheio de ideal, um monte de coisa. Mas de um tempo depois eu comecei a perguntar a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? E me lembrava dessa promessa. Eu te chamei para cuidar de pessoas. Você está cuidando de papel, você está no lugar errado. E várias vezes chorava, isso eu contei a alguns irmãos algumas vezes. Ia para o banheiro, meu terceiro trabalho, vinha muito forte isso. Houve um tempo de grandes buscas. Irmãos, eu busquei tanto a Deus para entender essa promessa, que às vezes, se alguém dissesse assim, olha, tem um grupo ali de irmãos dentro de uma casa que eu nem conheço, está orando ali, você quer ir? Eu digo, eu vou. Tinha vigília, eu vou. Estava na Assembleia de Deus, o que vocês imaginaram, eu rodei tanta igreja, porque a nossa às vezes tinha atividade final de semana, e na quinta-noite, lá onde eu congregava, e onde é que você imaginar eu estava indo, eu tinha tempo para buscar respostas sobre como é que isso ia desenvolver, porque eu não sabia de nada. É interessante que às vezes Deus ele é curto e direto nas falas da sua promessa. Ele não fica detalhando muita coisa para nós não, irmãos. É igual um pai com um filho que você vai dizer assim, olha, se você disser assim, seu filho, você vai completar ano, tal dia, o papai vai te dar um baita de um presente. Se você disser isso para o menino não dorme enquanto você não dizer o que é que você tem para dar a ele. Deus ele não entra em detalhe, porque Ele está levando a gente para viver, irmãos, o processo da promessa até se cumprir, a perseverança, a fé, a confiança, a entrega, a minha disposição, o ato de servir, de temor, de obediência, de tudo que você possa imaginar. E eu buscando, e de repente, irmãos, tudo acontece na minha vida. E está aí. Uma outra promessa que aconteceu que eu fiquei maravilhado. Dessa vez ninguém chegou a mim, ninguém falou nada. Eu senti mesmo no meu coração, orando a Deus, eu senti muito assim do Espírito de Deus na minha vida, falando algo que mexeu comigo e o resultado é, por exemplo, estou aqui hoje, né? Eu lembro quando Deus preparou todo o trajeto e Ele disse assim, filho, você não vai pastorear aqui, você vai sair de Maceió para pastorear em outro lugar. E as pessoas que me conhecem perguntam, ou quem está me conhecendo, pastor, o senhor pastoreia há quantos anos? Eu disse, cara, o pastoreio tem a fazer 9 anos em Brasília, tem uns 6 anos e meio em Planaltina DF, e estou pastoreando São Sebastião presencial aqui tem um pouco mais de 2 anos, né? Então vai fazer 9 anos. Mas você não foi pastor lá? Não fui pastor lá, cuidei de pessoas e tal, mas eu não fui pastor oficial da igreja, não aconteceu nada lá. Mas Deus falou, filho, você não vai ser pastor aqui, você vai ser pastor em um outro lugar que eu ainda vou te levar. E aí os irmãos conhecem a trajetória, eu parei na Bahia, no Cidade do Magalhães, e de repente dali eu vim para cá, aliás, em Planaltina, e da Planaltina depois eu vim para cá. Irmãos, é incrível isso, porque quando você está vivendo a promessa de Deus, nada te abala. Nada te abala. A gente passa por lutas na vida, dificuldade e tal, mas quando a gente dá aquele que prometeu a sua promessa, e a gente está vivendo aquilo que ele prometeu, irmãos, a gente larga tudo se for preciso. A gente deixa tudo que for preciso, irmãos. Abraão abandonou tudo, Jacó, você vai ver cada um, os discípulos abandonaram a pesca, Levi abandona a bancada de impostos, né? Mateus, vai ver todos eles abandonaram. Paulo deixa de ser um perseguidor para ser perseguido, porque ele estava vivendo as promessas, irmãos, que Jesus tinha para ele, que Deus tinha para ele, que o Espírito Santo tinha para ele. Eles estavam sendo levados, né? Parecia um barco ali em meio a mar aberto, um barquinho, e o Espírito Santo bradando ali nas velas ali daquele barco sobre nossa vida, conduzindo a gente. O vento soprando, a gente não sabe de onde veio, para onde vai, e o vento soprando, e a gente só se entregando, irmãos. Onde é que eu vim parar? Eu não imaginava, irmãos, que eu ia parar aqui. Eu não imaginava que ia parar em Brasília, mas não é nada disso. Conhecer ninguém, a gente não tem parente, tem nada. Eu já falei isso para os irmãos. Mas, irmãos, a promessa de Deus, ela não está limitada a um lugar. Ela não está limitada ao tempo, espaço. Ela transcende tudo que a gente possa imaginar. E a questão é, você tem promessa de Deus? Você crê nas promessas de Deus? Você acredita que aquele filho que está distante, ele pode voltar, que o pai que está distante pode voltar, que um dia mesmo que esteja morto ressuscitará, que a enfermidade um dia não terá lugar, que o sofrimento um dia irá acabar, que tudo isso vai mudar, irmãos, é promessa dele. Você crê nisso? Você crê que a morte ela não tem validade diante do Senhor, irmãos? Eu imagino a cena da ressurreição, a gente crê na ressurreição.
Imagina a cena de tantas pessoas que parece que quando elas acordarem não aconteceram nada. Nada, irmãos. Só aguardam ansiosamente pelo seu Jesus, pelo seu Cristo. Contemplar a face do Mestre. Eu queria que os irmãos guardassem isso, irmãos. Deus, Ele não se prende a nada nesse mundo para cumprir uma promessa que Ele prometeu a cada um de nós. E eu não sei o que Ele prometeu a você. Eu não sei qual promessa Ele tem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seus relacionamentos, sobre trabalho, sobre tantas e tantas coisas. Mas eu sei, irmãos, que se Ele promete, é porque não é nem que nós fomos mais interessados em relação ao cumprimento dessa promessa, é porque o que Ele tem é melhor para nós. O que Ele tem sempre vai ser o melhor para nós, irmãos. De todos os meus relacionamentos, a Edne foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. De ministério, o chamado pastoral foi o melhor emprego que eu já tive na minha vida, irmãos. Foi o melhor serviço, porque eu amo as coisas relacionadas a Deus, irmãos. As coisas, quando acontece o contrário, me entristece. E Ele tocou no meu coração, sabendo coisas que eu nem sabia, irmão. Foi alimentando, produzindo aquilo em mim. E hoje eu não consigo me ver fora disso. Não tem nada que consiga me tirar do que eu estou vivendo agora, a não ser que Ele me tire. Aquele que me chamou me tire, mas não tem nada, porque, irmãos, é uma promessa que ela está viva. É como se o Paulo, que Deus prometeu ao Paulo, Deus prometeu a mim. É como se fosse assim: Paulo, enquanto você ainda estiver vivo, a minha promessa está sendo um testemunho na sua vida. Eu não sei se você consegue entender isso, irmãos. Não sei se você consegue perceber isso. Mas lembra de alguma promessa que Deus fez a você um dia. Lembra. Faz um esforço e lembra o que Deus prometeu a você em oração. Faz um esforço que o Espírito Santo possa tocar em você e lembrar em você de uma promessa que Ele fez para sua família, para sua filha, para o seu filho, para o seu casamento. Lembra de uma promessa que Ele fez a você. Ele é o mais desejado que aconteça. E às vezes a gente está voando. A gente está desatento, irmãos, distraído com as promessas que a gente está querendo correr atrás. A promessa que é boa. Construir o templo para Deus, maravilhoso. Mas Davi, eu tenho algo muito melhor do que você construir um templo para mim. Eu tenho uma casa para você que não vai ter fim. Eu não quero só habitar em um lugar, Davi, me jogando para um lado e para o outro. Eu não quero ficar num prédio fixo. Eu quero habitar nos meus filhos, redimidos pelo sangue de Jesus. Eu quero habitar pelo Espírito Santo, que é vivo, que transmite a vida ali para aquele que está andando, refletindo a luz do Senhor, a glória do Senhor Jesus. Irmãos, lembra de promessas que o Senhor fez na sua vida lá atrás. Eu quero finalizar aqui, irmão, dizendo: aconteceu um negócio interessante hoje de manhã, algo que eu não esperava, né? O pastor Wilbert é um pastor que veio aqui ano passado. Ele veio na Assembleia Regional e ministrou pra gente. É o primo da minha esposa. E o pastor Wilbert tem mais ou menos com a esposa dele. Os dois são alagoanos, estão pastoreando a igreja lá em Taubaté, em São Paulo. A igreja nossa em Taubaté, em São Paulo. Ele tem mais ou menos ali meu período de casamento ali, anos de casamento, mais de 15 anos de casamento. Ele casou antes de mim. E até hoje eles não tinham filho. E interessante, eu não sei da vida dele, do pessoal, do ministério, enfim, ele teve muitas dificuldades, complicações e tal. E era um desejo dele. E aconteceu que hoje de manhã a minha esposa falou pra mim: amor, você não sabe de uma novidade, né? Cheguei tarde ontem, não sei se ela sabia onde, já tinha esquecido, enfim. Mas falou: olha, a gente chama ele de Beto, né? O Beto, né, que é o pastor Wilbert, a esposa dele tá grávida. A Cássia tá grávida, amor. Aí mostrou um vídeo, ele despedindo, acho que ministrando a bênção apostólica, e no finalzinho ele falou, né, graças ao Senhor Jesus, amor de Deus e tal, abençoe os irmãos e tal, e tal, e tal. Aí ele falou no final: e o meu filho? Aí todo mundo na hora, glória a Deus, aleluia, talvez sabendo das batalhas, orando pelo pastor e tal, aleluia e tal, e tal. Eu disse, na hora, veio, irmãos, nossa, que engraçado isso. Porque uns 2 a 3 anos atrás, irmãos, eu sonhei, tive um sonho com ele, com a esposa dele, e eu via um lugar assim, repleto de pessoas, glorificando a Deus por causa de um menino, por causa de um filho. E eu não sabia se era dele ou não, mas na lógica eu associei que seria, porque ele já vinha numa luta muito grande, né? E eu falei isso para ele, né? Até mandei mensagem para ele hoje: ô cara, glória a Deus pela sua vida aí, pelos irmãos, e que bênção teu filho. Aí eu falei para ele: você vai lembrar, uns 2, 3 anos atrás eu te falei desse sonho.
E você falou assim, cara, às vezes é negócio da nossa mente, a gente fica pensando, vai dormindo, não sei o que. Eu disse, cara, eu tô andando toda noite pensando em tu, para me ficar sonhando com essas coisas. E ele não acreditou, ficou meio assim e tal. Aí ele disse, mas cara, graças a Deus foi profético. E a gente deu risada depois junto e tal. E ali no Zap agora à tarde e tal. Mas irmãos, eu queria que você... Irmãos, tem promessa para a nossa vida universal. Tem promessas universais, mas tem promessa de Deus, que Deus falou com você e comigo em oração. Que Deus falou com você, uma pessoa falou para você. Tem promessas, irmãos. E aí, irmãos, cadê as promessas? Você está vivendo em prol dessa promessa? Você crê na pessoa que... De onde saiu essa promessa, essa boca que falou, esse poder que veio da palavra dele, proferindo essa promessa sobre a sua vida? Você crê nisso ainda? Passaram os anos, você crê nisso? Você ainda continua crendo na promessa de Deus pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios, pelo seu trabalho, do que Deus tem para nós? Irmãos, isso não é teologia da prosperidade, isso é um Deus que é cheio de promessa. Porque nós temos muitas necessidades. E Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só. E eu não sei os irmãos, mas eu gosto da história de José, porque o cara é sonhador. Eu gosto da história de José por causa disso. Além da temor, obediência e tal, mas... Cara, pensa num cara sonhador, irmãos, não é pecado sonhar, eu já falei aqui, não é pecado você orar, não é pecado. O pecado é a gente não fazer isso diante de Deus. A gente ter um plano e colocar diante de Deus e orar. Irmãos, o que é que você tem pensado? Senhor, eu coloco aqui isso aqui nas tuas mãos. Coisa que Davi não fez a princípio. E depois que Deus fala com ele. Mas não é errado, irmãos. Pensa lá e ora diante de Deus qual que é o plano, qual que é que está no seu coração, qual que é a ideia da família, qual que é a ideia dos filhos, qual que é a ideia de casa, qual que é a ideia, qualquer necessidade. Você pode colocar isso em oração e dizer, Senhor, se for da tua vontade, que cumpra em mim o teu querer, diante dessa necessidade que eu tenho. Quem sabe hoje o Senhor me promete algo, ou reafirma uma promessa que o Senhor me fez lá atrás, que eu esqueci. Quem sabe hoje isso aconteça. Irmãos, quem não tem promessa, continuará vivendo num lugar cinzento, num mundo preto e branco, porque não espera que nada venha mudar e nada vai acontecer, porque falta viver por promessa. E não é por promessa de homem, promessa de político, promessa de autoridade, promessa de... Não, é uma promessa que vai além de qualquer coisa que a gente possa imaginar nessa vida. A promessa daquele que fala e cumpre, irmãos. Passa o tempo que passa, a promessa daquele que quem prometeu é fiel. O texto da Ellen, que leu no início, fala lá que muitos morreram e não foram alcançados pelas promessas. E qual promessa foi essa? A promessa do Cristo, irmão, de voltar. Pessoas que morreram, entregaram suas vidas no Antigo Testamento, mulheres, homens, profetas, um bocado de coisa. Eles não contemplaram o que nós contemplamos depois de Jesus. O que os discípulos contemplaram, morreram sem testificar o cumprimento de Jesus como promessa. Eu não estou dizendo, os irmãos, aqui o que alguma canção vai dizer aí, quem tem promessa de Deus não morre, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo aos irmãos que a promessa de onde origina, de quem fala, irmãos, essa promessa você pode acreditar. Não é a minha promessa, não é o pastor falando, não é pai e mãe falando. Não é o governador, o presidente falando, é Deus falando a seu respeito. Deus falando, entregando algo a seu respeito. Nessa promessa você pode acreditar. E você acredita nessa promessa? Você acredita que se Deus prometeu, Ele pode trazer cura. Se Deus prometeu, Ele pode renovar, Ele pode restaurar a família, pode restaurar relacionamento. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, para a glória dEle, irmãos. Para a glória dEle, irmãos. Eu quero te convidar a você ficar em pé para nós louvarmos ao Senhor juntos. E que você possa pensar na promessa do Senhor sobre a sua vida, seja ela de forma universal ou de forma pessoal. Mas quais promessas o Senhor ainda tem para a sua vida? Que essa noite, irmãos, nós estamos aqui ainda, né, no culto, entregue ao Senhor, que o Senhor possa falar das suas promessas, diante da palavra ministrada, que o Espírito de Deus, meu desejo é que Ele possa tocar em você, e que você possa sair daqui avivado no Senhor, avivado no seu Espírito, avivado nele, crendo nas suas promessas, irmãos, crendo naquele que fala, as verdades que fala, no fundamento que falou,
na rocha que foi falada a você, meu irmão. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus, e que essa promessa se derrame sobre a sua vida. Seja ela qual for, seja, eu nem sei, mas seja o que o Senhor tem para você pessoalmente. Que essa promessa se cumpra na sua vida e que você saia daqui crendo no milagre, crendo em tudo que você possa imaginar, porque a promessa dele é melhor. Ela não é apenas boa como nós pensamos, é ainda melhor do que a gente possa imaginar. Que o Senhor possa te abençoar em nome do Senhor Jesus.